Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais este momento de culto. Bem-vindos à casa de nosso Deus. Ele é o nosso anfitrião nesta manhã. Ele nos trouxe aqui para que Ele cuide de nós, para que Ele possa cuidar de nossas feridas e nos dar forças para vivermos a Sua palavra. Hoje, então, vai nos ajudar a ver um direcionamento na nossa vida com a política, com a qual nós então teremos que comparecer em menos de um mês para eleger novos líderes para a nossa cidade. Que Deus assim então nos abençoe mais este momento de culto. Façamos a invocação em conjunto, como será projetado. Estamos reunidos aqui não em nosso nome ou em nome de um Deus qualquer, mas em nome de Deus que é Pai de toda a criação, em nome do Filho enviado para nos salvar e em nome do Espírito Santo que nos fortalece, anima e consola. Amém. Podem se sentar, cantamos o primeiro hino. Busco a face do Senhor, nesta casa me conforta seu gracioso eterno amor. Quero ver o meu Jesus, dele obter consolo e luz. Dá-me espírito temente, santifica-me, Senhor, vive, exulte todo crente ao cantar o teu louvor. O Evangelho quero ouvir, na alma tua paz sentir. Abençoa a sementeira deste pobre coração, sara natural cegueira, dá-me reta compreensão. Tudo quanto irei ouvir, fruto faz e produzir. Minha fé, Senhor, aviva, fortalece o coração. Com bondade, ó Deus, ativa meu viver em devoção. Meus anseios vou saciar ao ouvir-te aqui falar. Fala, ó meu Senhor bendito, o teu servo quer ouvir. Jorre a fonte do infinito, vida quero dela urir, e maná dos céus provar, que minha alma irá fartar. Amados irmãos e irmãs, nós pertencemos à Santa Igreja Cristã. Por isso somos tornados santos. Mas isso não quer dizer que nós não pecamos mais. Mas quer dizer que nós reconhecemos os nossos pecados perante a palavra de Deus e que confessamos eles. E que cremos que assim, se fizermos com fé, recebemos o perdão conquistado por Cristo na cruz. Por isso, confessemos os nossos pecados confiando na graça de Deus. Quem assim puder, fique em pé. Façamos em conjunto. Ó Deus,
infinita bondade e misericórdia, estamos diante de Ti para pedir perdão. Perdão porque muitas vezes não agimos em conformidade com a Tua palavra, com os ensinamentos de Teu Filho Jesus Cristo. São tantos motivos que nos desviam do caminho que leva ao Teu reino. Perdão por darmos prioridade às nossas vontades, ao invés de confiar em Ti e seguir aquilo que é da Tua vontade. Perdão pelas vezes que nossas palavras, pensamentos e ações estão voltadas para prejudicar as outras pessoas e a Tua criação, ao invés de nos ocuparmos com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo e amável. Tem misericórdia de nós. É o que te pedimos de coração aberto e sincero, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Deus, em sua graça, derrama o seu Espírito Santo sobre nós e nos santifica, nos dando a verdadeira fé e nos ligando a Cristo Jesus. E assim recebemos aquilo que Ele conquistou ao morrer e ressuscitar. Por isso, a todos que confessaram os seus pecados com sinceridade e confiam na graça de Deus em Jesus, eu anuncio que todos os teus pecados estão perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda de pé, façamos a leitura do Salmo de hoje, Salmo 96, versículos 1 a 9. Um salmo de Davi, onde ele convida a todos os povos a darem louvor a Deus, pois ele possui toda a autoridade, todo o poder. Façamos essa leitura de forma responsiva como de costume. Lerei os versículos ímpares, vocês os pares. E o último versículo, versículo 9, leremos em conjunto. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor Deus é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. Oremos ao nosso Deus. Ó Deus, protetor de todos que confiam em Ti, tem misericórdia de nós, a fim de que, tendo a Ti como aquele que governa e orienta, possamos passar através das coisas deste mundo de tal forma que não percamos as coisas eternas. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podem se sentar. A nossa leitura do Antigo Testamento nós encontramos em Isaías, capítulo 45, versículos 1 a 7. Então Isaías está aqui anunciando ao povo de Israel que ele será levado cativo, pois abandonou o seu Deus. Se eles não voltarem a Deus, se eles não reconhecerem os seus pecados, irão ser levados como prisioneiros. Mas ele também anuncia que Deus, após então 70 anos de cativeiro, irá libertar eles. E Deus já diz o nome desta pessoa que vai libertar o seu povo. 150 anos antes, Deus já então organizou
a libertação do seu povo. Assim diz o texto: o Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões, e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente, e aplanarei as montanhas, arrebentarei portões de bronze, e quebrarei as suas trancas de ferro. E eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E, embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outro Deus. Eu, e somente eu, sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão, e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. E a leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos em Mateus, capítulo 22, versículos 15 até 22. Nós estamos ainda na Semana Santa e vemos aqui então no capítulo 22, na segunda parte do capítulo 22, diversos grupos de judeus tentando vir até Jesus e derrubar ele, né? Tentando achar alguma prova contra ele para que o prendesse. E hoje aqui vemos então dois grupos distintos se unindo para tentar derrubar Jesus. Alguns seguidores dos fariseus e alguns do partido de Herodes. Eles fazem uma pergunta sobre impostos. E Jesus então, mais uma vez, lembra a todos que todo o poder procede de Deus. Assim diz a leitura: os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então mandaram que alguns dos seus seguidores e alguns membros do partido de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o Senhor é honesto. Ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige e não se importa com a opinião dos outros. Nem julga pela aparência. Então, o que o Senhor acha? É ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que se paga o imposto. Trouxeram a moeda. E ele perguntou: de quem são o nome e a cara que estão gravados nesta moeda? Eles responderam: são do imperador. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a todos para que juntos confessemos a nossa fé no Deus triuno, hoje por meio do Credo Niceno. Lembrando então que agora, na última sexta-feira, nós terminamos de estudar este credo. Quem ainda não pôde ver esses estudos, então convido para que acesse a nossa página no Facebook ou o nosso canal no YouTube, e ali então veja os nossos 2 estudos sobre este credo. Confessemos a nossa fé em conjunto? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas.
o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe no meditar da sua santa e poderosa palavra. Amém. Amados do Senhor, estamos então em meio a mais um processo eleitoral que para a nossa cidade irá acontecer no dia 15 de novembro. Então, um pouco menos de um mês, estaremos escolhendo os nossos novos governantes aqui da cidade. E como a política em nosso país, ela é algo polêmico e desacreditada por muitos, chega a ser meio torturante este período agora, até as eleições. Muitos não querem se envolver com nada, já outros se envolvem até demais. E as duas situações não são boas. Mas o que Deus tem a nos dizer sobre isso, sobre esse assunto? Será que Deus tem algo para nos ajudar, a nos direcionar neste momento?
Deus, em sua graça, em seu amor, em sua palavra, Ele sempre nos dá um direcionamento para a nossa vida. Foi assim no começo da pandemia, mesmo nós nunca tendo passado por isso, nós conseguimos achar em sua palavra conforto e direcionamento para vivermos a nossa fé, a nossa vida, mesmo em meio a este mal. E agora, referente ao processo eleitoral, não é diferente. Deus também nos ajuda. Os textos de hoje nos ajudam e muito a termos uma correta compreensão da vontade de Deus, de como os seus filhos devem agir neste momento. No texto de Isaías, Deus unge Ciro como rei, para que este então ajude o povo de Israel a sair do exílio da Babilônia e volte para a sua terra. Só que este texto foi escrito 150 anos antes de Ciro nascer. E Ciro também, depois, quando nasceu e teve o seu auge, o seu poder, ele não pertencia ao povo de Israel. E pelo que sabemos da história, ele nem veio a crer também em Deus. Mas ele foi levantado por Deus e cumpriu a vontade de Deus. Esta, inclusive, é a única vez no Antigo Testamento que alguém fora do povo de Israel é descrito como o ungido de Deus, que em grego quer dizer o Cristo de Deus, Christos, o ungido, o separado. E no texto do Evangelho nós vemos Jesus dizendo: dai a César, dai ao imperador o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, em ambos os textos, Deus nos mostra que Ele possui toda a autoridade. E em seu amor, Ele então levanta líderes e lhes concede autoridade, poder, para que cuidem do povo de Deus, para que cuidem da criação de Deus. Foi Deus que levantou Ciro e lhe deu poder. E foi Deus que levantou os imperadores e lhes deu poder. O poder secular, o governo, o poder dos nossos governantes, ele não é algo separado de Deus. Algo que excluímos de Deus. E é apenas uma coisa de seres humanos ou até algo demoníaco, algo do demônio. Não. As autoridades instituídas em todo o mundo, em todos os seus níveis, ocupam cargos que são abençoados por Deus. Isso nós podemos ver no texto de Romanos 13, onde diz: nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Ou seja, os cargos de autoridade estão na mão de Deus. São instrumentos do Senhor para cuidar de nossas vidas e para manter o bem-estar na sociedade. A teologia luterana fala em distinção, em separação de igreja e Estado. Mas isso não quer dizer que nós cristãos não devemos nos envolver com o Estado. Só não devemos misturar os dois, como foi no período da Idade Média, quando dentro da igreja havia pessoas que governavam e não eram cristãos, não eram tementes a Deus, e tornaram a igreja em algo diferente do que o corpo de Cristo. Mas nós, como cristãos, devemos estar ativos na vida da comunidade, inclusive na política. A teologia luterana fala da doutrina dos dois reinos de Deus, da mão direita e da mão esquerda, dos céus e da terra. Deus governa o mundo e preserva a criação por meio de liderança, de governos, por meio de pessoas que nem sequer creem nele. E mesmo assim, Deus cuida da sua criação. Uma pessoa só chega a determinado lugar se Deus o chamar para tal, se for da vontade de Deus. Por isso, uma autoridade tem poder porque Deus assim concede.
porque assim é da vontade de Deus, para que esta autoridade mantenha a ordem e assista a população em suas necessidades. E os céus é o reino de Deus que nós vivemos na fé, quando somos tomados pela mão e levados até aqui, até a igreja. E aqui somos batizados, somos salvos. Conhecemos ao nosso Salvador e somos ensinados a viver a nova vida em fé. Pela graça de Deus, o reino secular e o reino celestial existem ao mesmo tempo. E os dois são regidos por Deus. Por isso, quando pensamos em não querer nos importar mais com a política, até sermos tentados a não pagarmos mais os nossos impostos, Deus nos lembra que ainda estamos neste mundo. E Ele quer que vivamos a nossa fé aqui. Não só dentro da igreja, mas lá fora, na sociedade. Também em meio à política. Por isso somos chamados a pagar os nossos impostos, a escolher corretamente os nossos governantes, não vendendo os nossos votos, e depois acompanhando o governo deles e também orando por eles, para que eles façam um bom governo e cuidem do povo. Não devemos ser alienados e nem fanáticos na questão da política. Nenhum dos dois extremos. Mas devemos ser pessoas honestas e comprometidas com a verdade e com o nosso próximo. É isso o que Deus espera dos seus filhos. Independentemente de quem se eleger, nós devemos respeitar a sua autoridade, pois assim estaremos respeitando ao nosso Deus. A não ser que esta autoridade nos faça pecar. A não ser que essa autoridade nos faça ir contra a palavra de Deus. Aí, Deus é soberano. Deus está acima. Então devemos seguir a Deus e a sua palavra. Por isso, amados, participemos deste processo eleitoral como filhos de Deus, sem arranjar brigas, sendo honestos, pesquisando sobre os nossos candidatos e votando. Certo que, independente de quem vencer, Deus está no comando e Ele continuará a cuidar de nós. Ele é o verdadeiro Rei e Senhor do mundo. Amém. Este é o Martim. Ele é muito agradecido a você pelo auxílio financeiro a seus estudos. Ele quer ser pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E você o ajuda muito com a sua oferta. Não está entendendo? Vou te explicar. 11% da oferta que você dá em sua congregação é revertido ao Caixa Central da IELB e distribuído em várias áreas e ações por todo o Brasil, como para o Seminário Concórdia, onde Martinho estuda. Mas não para na área de ensino. Tem ainda a comunicação, a ação social, que ajuda inclusive com respostas rápidas a desastres. O Departamento de Educação Cristã, que prepara materiais e auxilia as congregações no ensino a seus membros. Tem mais! O Departamento de Missão ajuda inúmeros projetos e congregações no Brasil afora a levarem a mensagem do amor de Deus e a salvação em Jesus a mais e mais pessoas. Somos uma só igreja, que age em todo o Brasil. Converse em sua congregação para saber como estão as contribuições. Participe da vida do Sínodo, pois você é IELB. Senhor amado, Pai Celestial, graças e louvor rendemos por Teu eterno amor. Te agradecemos pelo ensino de Tua verdade soberana, a verdade que nos liberta e nos conduz ao caminho da justiça e da santidade. Capacita-nos com plena convicção de que tudo é Teu e tudo pertence a Ti. Somos apenas instrumentos nas Tuas mãos poderosas. Usa-nos, move-nos, transforma-nos sempre para o Teu querer. Consola os aflitos, enxuga as lágrimas dos enlutados e abatidos, opera na vida dos enfermos e doentes, trazendo cura e restauração conforme a Tua vontade.
Abençoa as famílias, nossos filhos, os casais, para que possam dar a Deus o que é de Deus, que possam valorizar o tempo, reconhecer as oportunidades, viver uma vida de oração, devoção, adoração e culto. Que todas as nossas gerações recebam o direito de te conhecer e glorificar a ti como soberano e único Deus. Olha por nossa nação, governo e governantes. Que todos os nossos tributos sejam devidamente empenhados para o bem do país. E neste período de eleições, ajuda-nos a nos envolvermos de maneira correta com o nosso país. Que possamos viver nossa fé também em meio à política, sendo pessoas honestas e corretas. Pois toda a autoridade que existe neste mundo foi levantada por ti. Tu és o governante deste mundo. Tudo acontece conforme a tua vontade. Gracioso Deus e Pai, sob o teu convite, nós alegremente nos congregamos em torno da mesa do banquete de teu Filho Jesus, para celebrarmos o dar de seu corpo e sangue. Aos comungantes deste dia, proporciona que tenham a confiança certa do perdão de seus pecados e a restauração da comunhão da Igreja com o Salvador. Louvamos-te, Senhor eterno, por todas as boas dádivas, por Jesus Cristo, teu amado Filho, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Tudo mais pedimos e agradecemos, irmãos, por meio do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Minha pátria, ó povo meu, quero ver ao pé da cruz, suplicando, ó Pai do céu, o perdão por meu Jesus. Guia todos os que estão investidos de poder e os direitos da nação, faze-o sempre defender. Guarda os lares da nação com o teu poder, Senhor, que o evangelho do perdão neles brilhe com fulgor. Nos que agora em Cristo creem, cria vera compaixão pelas almas que não têm esta fé na salvação. Enriquece os corações de humildade, paz e amor, multiplica as orações contra a guerra, fome e dor. Pelo solo rico e bom, te louvamos, Criador, mas pedimos outro dom, confiança em teu favor. Tudo enfim, ó Pai do céu, te entregamos sem temor, glória pois ao